Pega a sua Bíblia nesse momento, abra ela em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Nós lemos logo no início do culto, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. O tema é a apostasia pessoal. Nós já fizemos a introdução e parte da mensagem na celebração da outra quinta-feira, no culto da outra quinta-feira. Daremos prosseguimento agora. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Apostasia pessoal. Olha o que a palavra de Deus diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo, ou que se aparte do Deus vivo. Pai, esta é a tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais do Senhor. Espírito Santo, abre o nosso coração, que o nosso entendimento esteja sintonizado aos céus e que possamos aprender da tua palavra nesse lugar, nesta hora, Senhor. Que tudo aquilo que quer impedir, Senhor, a tua palavra de trazer transformação no reino espiritual, seja agora neutralizado no nome de Jesus e que possamos ser abençoados pela tua palavra neste momento. É assim que nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Esteja sintonizado, porque Deus certamente continuará falando conosco nesse momento. Irmãos, falamos sobre apostasia, e apostasia é uma simples definição, é abandono da fé outrora vivido, ou seja, viveu a fé em um momento, mas agora abandonou a fé. E eu tenho certeza que você conhece alguém que antes seguia Jesus, estava firme na obra, cantava com o departamento de louvor, participava da mídia, participava de pregações, de evangelismo, participar de homens e mulheres. Eu tenho certeza que você conhece alguém e agora esta pessoa não está mais firme nos caminhos de Jesus. Não só deixou de frequentar a igreja, mas abandonou a fé legitimamente, abandonou completamente a fé, reprovou os ensinos de Cristo, desprezou as Escrituras, e nós conhecemos muitos, e até mesmo pastores, irmãos, que nós conhecemos neste grande Brasil, pela mídia, que eles abandonaram Cristo, abandonaram a sua fé, deixaram para lá o conhecimento para com Deus. O mundo o enlaçou, o conhecimento para com o mundo, o diabo, a sua natureza decaída, o enlaçou e tirou dele a sua confiança, tirou dela a sua perseverança. E nós, irmãos, nós devemos ter cuidado com o nosso proceder. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Então eu e você temos que ter cuidado para não cairmos. Nós temos que ter cuidado para não voltarmos às práticas antigas. Nós temos que ter cuidado para não vacilarmos na fé. Por quê, pastor? Porque todos os dias, irmãos, o pecado vem, bate na porta do nosso coração e dizendo: olha, abandona teu Cristo. Todos os dias, irmãos, as tribulações vêm, bate na porta do nosso coração e diz: olha, nega a tua fé. Todos os dias, irmãos, o diabo está bramando como leão, ao derredor, irmãos, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, para dizer: olha, não vale a pena seguir a Cristo. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ter cuidado para não cairmos. O escritor aos Hebreus diz:
Cuidado, irmãos, cuidado, porque se nós não tivermos cuidado com a nossa vida para com Deus, nós iremos abandonar a nossa fé, nós vamos negligenciar a nossa vida para com Cristo vivo. E o que é que nós vamos receber se não vigiarmos, se não tivermos cuidado? A Bíblia diz: vocês vão ter um coração perverso e um coração incrédulo. Ou seja, se nós não cuidarmos de nós mesmos, se nós não estivermos vigilantes, olha, se nós não estivermos policiando a nossa vida para com Deus, nós vamos negligenciar a fé, e quando menos esperarmos, nós abandonamos a nossa fé para com Cristo. E como se abandona, pastor, a fé para com Cristo? Não querendo mais dar ouvido ao Espírito Santo, não queremos mais ouvir a palavra de Deus, não tendo mais força de prosseguir, deixando para trás os ensinos de Cristo, dizendo: ah, Senhor, não quero mais seguir a Ti, despreza os ensinos, despreza a voz de Deus, e não quer mais prosseguir firme. E nós devemos ter cuidado para não cairmos nesse laço, na questão da apostasia. E nós trouxemos na quinta-feira passada, vou passar de forma resumida, o primeiro ponto, nós trouxemos a questão da apostasia teológica, que é o conhecimento para com Deus. Irmãos, quando a apostasia chega na vida do crente, na vida do ser humano, ele abandona o conhecimento para com Deus. Ele não quer saber se o pecado traz morte para ele. Ele entra no mar do pecado. Ele não quer saber se inclinar-se para as coisas da carne é inimizade para com Deus. A pessoa não quer saber. Simplesmente a apostasia teológica chega na sua vida e ele rejeita todos os ensinos originais do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a apostasia teológica em relação ao conhecimento para com Deus, no primeiro ponto. E neste primeiro ponto nós falamos também da apostasia moral. Como assim, pastor? É aquele que era crente e deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado, escravo da imoralidade. Ah, irmãos, quantos nós não temos conhecimento que em outro tempo era uma pessoa fervorosa, uma pessoa animada, constante, dizendo não ao pecado, que estava liberto do pecado, mas por não vigiar, por não observar a sua vida para com o Senhor Jesus, as lutas veio, o diabo estava ali constante para derrubar, a carne guerreando contra ele, e agora essa pessoa abandonou a sua moralidade para com Cristo, e agora voltou a ser escravo do pecado. Agora para ele tanto faz seguir os bons costumes ou não, porque ele abandona ou abandonou a moralidade, ou seja, a apostasia moral. Então este foi o primeiro ponto. Nós falamos um pouco sobre a apostasia teológica, falamos um pouco sobre a apostasia moral. E, amada igreja, antes de passarmos para o segundo ponto, gostaria de lhes apresentar alguns exemplos de apostasia na Bíblia. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo do 7 ao 22. Antes de nós passarmos para o segundo ponto, eu quero trazer para você dois exemplos de apostasia que a Bíblia descreve. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 22, olha o que diz, a partir do verso 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor
havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Verso 9: os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Verso 10: entregaram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Verso 12: prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças. Ainda no verso 13: obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Verso 15: rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado: não os imitem. Verso 16: abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerro e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Verso 17: queimaram seus filhos. Preste atenção, irmãos, a apostasia foi tão grande, generalizada, tão perversa no coração desse povo aqui do Antigo Testamento, que está escrito na 2 Reis, irmãos, capítulo 17, que eles queimavam seus próprios filhos no fogo. Olha só o abandono da fé dessas pessoas, a insanidade. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Verso 18: então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, e ele afligiu e entregou nas mãos de saqueadores, até que expulsaram da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Verso 22: os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Irmãos, que terrível exemplo de apostasia. Abandonaram todos os mandamentos de Deus. Aí Deus enviava os seus profetas. O que é que eles faziam? Rejeitavam os profetas. É no mesmo jeito de hoje, irmãos. Deus levanta pastores, Deus levanta missionários, Deus levanta os seus escolhidos, Deus levanta a igreja para pregar a palavra, mas muitos irmãos, eles fecham os seus ouvidos para não ouvirem a voz de Deus. Então Deus está nos alertando através da sua palavra. Deus está dizendo: olha, eu estou convosco e não quero que vocês entrem em apostasia. Eu estou convosco e vocês não podem se descuidar do mal que aí está e perder de ouvir a minha voz. Então este é um exemplo de apostasia, amada igreja. E eu quero agora passar para o segundo ponto, com a igreja.
E nós queremos falar um pouco sobre as advertências contra a apostasia. Que nós possamos estar sintonizados, que nós possamos estar atentos àquilo que nós vamos ouvir mais adiante. Olhe bem, a Bíblia, ela adverte fortemente contra a possibilidade da apostasia. A Bíblia vai dizer, cuidado, porque a apostasia pode pegar você, ela pode abraçar a sua vida, tenha cuidado. Visando tanto nos alertar do perigo de abandonar nossa fé em Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. A Bíblia vai estar recheada de texto, alertando os crentes, mostrando para os crentes, olha, estejam alertas, estejam em alerta, estejam sintonizados com os céus, porque existe um perigo de vocês apostatarem da fé. Então vocês têm que estar ligados, vocês não podem abandonar a sua fé em Cristo Jesus, vocês não podem, e a Bíblia vem e nos motiva, a Bíblia vem nos dar incentivo de nós perseverarmos na fé e na obediência, e nós aprenderemos isso mais adiante. Agora nós queremos entrar um pouquinho sobre as advertências contra a apostasia. Preste atenção nessa frase, ou nesta ideia que afirma o seguinte: as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Ou seja, existe uma ideia que é real a advertência contra a apostasia. A Bíblia vem e adverte contra a apostasia, mas não é verdadeiro o perigo, a possibilidade dela. E é uma ideia errônea, é uma ideia que não é verídica, porque existe o perigo da apostasia. As advertências estão aí nas Escrituras, e existe o perigo de nós cairmos nelas, e a Bíblia, ela é enfática enquanto a isso. E nós precisamos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui na terra, irmãos, e devemos considerá-las um alerta. Olha, se Deus nos leva a pregar sobre apostasia pessoal, é porque Deus está nos alertando, irmãos, para nós não entrarmos nesse mal, para nós não cairmos nesse mal, irmãos, e que possamos assim estarmos perseverantes na vontade do eterno Deus. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o perigo de abandonar a fé em Cristo. O perigo de abandonar a fé em Cristo, irmãos. Nós vamos ver as advertências acerca da apostasia. E nós veremos aqui o perigo de abandonar a fé em Cristo. E como seria abandonar esta fé? Como seria, pastor, abandonar esta fé? E nós iremos aprender um pouco. Mateus, capítulo 24, versículo 11. Ao versículo 13, escute bem, Mateus 24, do verso 11 ao 13, está escrito: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Verso 13, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O perigo de abandonar a fé em Jesus. E como seria isso, abandonar a fé em Jesus? Dando ouvidos aos falsos ensinos. A Bíblia nos adverte para termos cuidado e não darmos ouvidos aos falsos ensinos. E pastor, e existe falsos ensinos? Existe, e existe muito. Meu irmão, esse mundo está recheado de falsos profetas, de falsos mestres, falsos ensinos, e a Bíblia nos adverte: olha, tenham cuidado, porque hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ou seja, se levantar um falso profeta, irmãos, a sua mensagem será falsa.
Se o profeta é falso, evidentemente que a sua mensagem também será falsa. Ou seja, a Bíblia nos adverte contra o perigo de abandonar a fé em Cristo. E esse perigo, ele vem à nossa porta, se nós dermos ouvidos aos falsos ensinos. Aos falsos ensinos, devemos ter cuidado e não dar ouvidos aos falsos ensinos que as pessoas por aí fora levantam, os falsos mestres levantam. Nós temos que ter muito cuidado. Como seria abandonar esta fé? Dando ouvidos aos falsos ensinos. Esta é a primeira advertência que a Bíblia vai nos trazer nesta noite. E nós queremos trazer outra advertência sobre o perigo de abandonar a fé em Jesus, não atentando de forma diligente para os ensinos bíblicos. Pastor, como seria abandonar esta fé? Como seria não atentando de forma diligente para os ensinos bíblicos? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pastor, como seria abandonar esta fé? É não darmos a devida importância aos ensinos da palavra de Deus, irmãos. Se você está nesse barco de negligência para com os ensinos da palavra de Deus, cuidado, cuidado. Possivelmente você está dando nas mãos à apostasia. Cuidado, porque a advertência está aí. Quando nós deixamos de ser diligente para com os ensinos bíblicos, aí está o perigo. Um passo para a apostasia, porque nós vamos abandonar os ensinos do Senhor. Então, eis aí o perigo à porta, e mais uma advertência. E nós queremos trazer uma outra advertência sobre a questão de abandonar, o perigo de abandonar a fé em Cristo. Como seria abandonar a fé em Cristo? Preste atenção. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que haveis de comer? Ou que haveis de beber? E o verso
Ou como que nos haveis de vestir? Verso 32, irmãos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas existe um perigo, irmãos, na advertência, existe um perigo na apostasia. Que perigo é esse, pastor? É quando a realidade do mundo, irmãos, está acima da realidade do reino de Deus. É quando nós destacamos muito mais as coisas do mundo do que o reino de Deus. É quando nós valorizamos muito mais aquilo que é o do mundo do que as coisas espirituais. Quando nós fazemos isso, irmãos, paulatinamente, de pouco a pouco, de tempo em tempo, nós deixamos de nos aproximarmos de Deus através de Jesus Cristo. Então nós devemos ter cuidado se o nosso coração não está demasiadamente apegado às coisas do mundo, e se o nosso coração ele está longe das coisas de Deus. Nós devemos que ter cuidado, porque aí está o perigo da apostasia. É quando eu valorizo muito mais as coisas do mundo do que o reino de Deus, do que as coisas espirituais. Nós devemos estar em alerta e não fraquejarmos na fé. É o perigo de abandonarmos a fé em Cristo. É quando nós valorizamos muito mais as coisas do mundo do que o reino de Deus, irmãos. É desta forma que nós estamos passo a passo para a apostasia, e nós estamos apresentando advertências contra a apostasia, para que nós possamos estar assim, de pé, irmãos, firmes e constante nesse Deus soberano, que é o nosso Deus, ao qual nós servimos. Bendito seja Deus. Eu quero vos apresentar mais uma advertência que a Bíblia traz sobre o perigo de abandonarmos a fé em Cristo. Presta atenção nisso. Por causa da aparência enganosa do pecado, presta atenção, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que está escrito, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros. Capítulo 1, versículo 13. A qual os anjos de Deus alguma vez... Muito bem. Veja o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Pronto. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês endureça o coração pelo engano do pecado. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. O perigo em relação a abandonar a fé em Cristo. E como seria isso, pastor? Como seria essa questão de abandonar esta fé? É quando nós toleramos o pecado, irmãos. Quando nós estamos tolerando o pecado, irmãos, existe um perigo eminente às nossas vistas. Existe um perigo eminente às nossas vistas. E a gente não pode tolerar o pecado. A gente não pode dar brecha para o pecado, irmãos. Se nós dermos legalidade ao pecado, o nosso coração vai ficando enrijecido.
nosso coração vai ficando duro, irmãos, para com a voz do Espírito Santo. E a gente não se alegrará mais em ouvir a voz de Deus. O engano do pecado vai enlaçar o nosso coração, vai enlaçar o nosso coração, e a gente vai ser levado para distante de Deus, e o nosso coração ficará duro, irmãos, para com o Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. Não seja tolerante contra o pecado. Não seja tolerante, não seja uma pessoa que é de mão dada ao pecado, que diz, não tem nenhum problema, eu me envolver com tais questões que me levam para distante de Deus. Não seja tolerante com o pecado, mesmo que você diga, não, mas é tão pequeno. Deus está vendo, irmãos, nós fomos chamados para vivermos separados para Deus, e Deus está vendo. Claro, irmãos, que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas Paulo diz que nós não devemos usar da graça para dar oportunidade à carne, irmãos. Nós não devemos transformar a graça de Deus em libertinagem. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Como seria, pastor, abandonar esta fé? É quando nós damos legalidade ao pecado, é quando nós estamos sendo tolerantes com o pecado, irmãos. Tenha certeza, presta atenção nisso. Quando você vê um coração duro perante o Senhor, quando você vê uma pessoa que tem um coração duro e não quer mais ouvir a voz de Deus, é porque essa pessoa, ela está tolerante com o pecado, ela está abraçada com o pecado. E o que é que o pecado faz, pastor? Como essa pessoa endurece o coração. Endurece o coração e não permite mais essa pessoa enxergar a voz de Deus, enxergar os planos do Senhor, enxergar o caminho de Deus para as suas vidas. Nós devemos ter cuidado sobre o perigo do abandono para com a fé em Cristo Jesus, irmãos. Temos que ter cuidado demais. Cuidado demais, amados irmãos, mesmo sabendo a destruição que o pecado traz, irmãos, o pecado traz, ele não se importa. Quem, pastor, não se importa? A pessoa que está envolvida com o pecado, a pessoa que está tolerante para com o pecado, mesmo sabendo que o pecado destrói, que o pecado acaba com a sua vida, acaba com a comunhão para com Deus, essa pessoa não está se importando. Olha só o que a Bíblia diz, primeira cartinha aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e versículo de número 10, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas mesmo sabendo a destruição que o pecado traz, ele não se importa. Ela não se importa. Quando a apostasia chega na vida, estou nem aí para a vontade de Deus, estou nem aí para as Escrituras, não se importa. Mas a Bíblia está dizendo, olha, não tem parte no reino de Deus, não tem parte no reino de Deus. Quem está tolerante com o pecado, não tem parte com o reino de Deus. Mas o que é que a pessoa faz? Estou nem aí. Por quê? Porque o coração está duro, o coração está enrijecido. E eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que estão nesta condição. E eu digo mais para vocês, irmãos, a pessoa que está na apostasia já não ama a retidão, em odiar o pecado. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 1 e versículo 9. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Ou seja, a pessoa que está tolerante com o pecado, a pessoa que está se abraçando com a apostasia, essa pessoa já não ama mais a retidão. Essa pessoa não odeia mais o pecado. E a Bíblia diz, olha, nós devemos amar a retidão. E nós devemos odiar o pecado.
odiar o pecado. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós estamos passando advertências em relação à apostasia. Contra a apostasia, nós queremos estar desfrutando essas exortações, esses ensinos que são maravilhosos para nós. E como, pastor, abandonar essa fé? Como seria abandonar esta fé? Mas algumas exortações para nós findarmos, irmãos. Essa interligação entre o primeiro ponto e o segundo ponto. Por causa da dureza do seu coração e da sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. Eu quero ler esse último texto com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e versículo 22. Versículo 19 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 22. A Bíblia diz assim: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Não, eu li o certo? Afaste de toda forma de mal, está certo mesmo, eu li o correto. Não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. Existe um perigo de abandonar a fé em Cristo, e isso nós sabemos, a Bíblia nos descreve. E como seria abandonar esta fé? É não dando ouvido mais à voz do Espírito Santo de Deus, é não se importando mais com aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, é não se importando com o caminho que Deus está trilhando para as nossas vidas, é desprezando, irmãos, as profecias, os ensinos, a vontade de Deus. E quem é que faz isso para nós, pastor? Quem é que traz a verdade de Deus para os nossos corações, hoje em dia? É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo. E aqueles que estão abraçando-se com a apostasia, é o abandono da fé, é rejeitando a Jesus, rejeitando a sua vida para com Cristo, eles não dão mais ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos estar com o coração aberto, com o coração inclinado para a voz do nosso Deus. Nós devemos ter cuidado para com a apostasia, devemos ter cuidado para com os falsos ensinos e os falsos profetas. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para que o nosso coração não fique enrijecido e despreze a voz do nosso Deus, despreze os ensinos das Escrituras. Nós devemos ter cuidado para que nós não sejamos negligentes para com os ensinos bíblicos. Nós devemos ter cuidado diante do Senhor. Nós devemos ter cuidado para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus e não desprezá-la. Ter cuidado para que o nosso coração não se torne como pedra e não venhamos então a desprezar a vontade de Deus através do Espírito Santo. Que nós possamos dar ouvidos à voz do nosso Deus, à voz do nosso Senhor, todos os dias quando Ele fala conosco. Que possamos seguir firmes, que possamos seguir constantes na sua presença, na sua vontade, no seu querer. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira, nós vamos entrar no segundo ponto, e nós vamos aprender como ter uma vida perseverante e fugir
da apostasia. Como ter uma vida perseverante e fugir da apostasia. É a terceira parte do estudo apostasia pessoal e nós findaremos. E Deus já tem colocado no meu coração qual será o próximo estudo que nós traremos para a igreja. E eu creio que nós traremos para a igreja. Não vou revelar agora, mas tem ligação com a apostasia pessoal. Faz parte. É combatendo os falsos profetas. Mas aí será mais adiante. Que Deus nos ajude. E nós entraremos sim nessas questões, a necessidade de perseverar na fé e na obediência. Nós entraremos sim. Como então ter uma vida de perseverança fugindo da apostasia. Como ter uma vida perseverante fugindo da apostasia, irmãos. Então você não pode perder na próxima quinta-feira, que daremos continuidade a esse estudo maravilhoso. A palavra de Deus nós precisamos guardar no nosso coração para não sairmos do seu propósito. Que Deus nos abençoe. Fique de pé